Sejam bem-vindos, estudantes e estudantas, para mais uma videoaula com o professor Vitor no canal Biologia, entre outras coisas. Já aproveitar e deixar aqui para vocês o pedido de, se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreva aí, porque assim você vai receber as atualizações do canal, os novos vídeos que forem sendo postados. E pedir para, no final desse vídeo, se você gostar dele e ele te ajudar a entender melhor a biologia, você deixa o seu joinha aí e compartilhe o vídeo com os seus amigos e colegas, para aqueles que você considera que esse vídeo vai ser útil, certo? Então vamos dar início hoje a mais uma aula a respeito da morfofisiologia humana, e a gente vai tratar em particular hoje sobre o sistema respiratório. Lembrar que esse sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas no nosso corpo, e não o que ele faz não é respiração, tá? Porque a respiração de verdade é a respiração celular, é a respiração que acontece na mitocôndria. É quando a mitocôndria pega o gás carbônico e queima a glicose, produzindo... Pega o gás carbônico não, desculpa. Pega o oxigênio, queima a glicose e produz o gás carbônico, a água e o ATP, que é a energia que nossa célula usa, certo? Então a gente vai falar hoje sobre as trocas, o sistema que é responsável pelas trocas gasosas. Esse sistema recebe o nome de sistema respiratório, tá? Então, acho que todo mundo, quando a gente fala em sistema respiratório, vai pensar no quê? No pulmão, né? O pulmão é o principal órgão que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala de sistema respiratório. Mas ele é um sistema mais complexo do que simplesmente o pulmão, e a gente vai tratar de várias peculiaridades que o sistema respiratório tem, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre faço em todas as aulas, e vou fazer nessa também, é deixar para vocês duas perguntas. Vocês vão ler, prestar atenção nessas perguntas, pensar em qual que pode ser a resposta certa, e vão lá fazendo um comentário para mim, com antes da aula, quais foram as suas alternativas, e depois da aula, se você acertou ou errou antes da aula, beleza? Então vamos começar com essa primeira pergunta aqui. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Deixa eu sair da frente de vocês primeiro. Mudar a câmera de posição aqui. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. Então a gente tem uma figura e algumas alternativas. A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer a filtração e o aquecimento do ar inspirado. A figura apresenta os alvéolos pulmonares, onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a passagem do gás oxigênio para o sangue, do gás carbônico para o sangue, do sangue para os pulmões. Ou D, a figura representa os pulmões, estruturas responsáveis por absorver o gás carbônico do ar atmosférico e transferi-lo para o sangue através do processo de hematose. Dá uma olhada aí, reflete a respeito, escolhe uma alternativa e anota. A outra questão vem do vestibular da PUC, do Rio de Janeiro, de 2017. O gráfico abaixo mostra a influência do pH na combinação do oxigênio com a hemoglobina. Em condições normais, o pH do sangue humano é 7,4, mas pode baixar durante o exercício intenso, em função da liberação do ácido lático e do gás carbônico. Com base nessas observações, assinale a afirmativa correta. Durante o exercício intenso, é maior a saturação da hemoglobina? Então, olhando aqui, saturação de hemoglobina, tem como a gente saber exercício intenso aqui. Bom, exercício intenso abaixa o pH, né? Então, durante o exercício intenso, a saturação da hemoglobina é maior? Não, né? Continua mesmo. A saturação de oxigênio na hemoglobina é maior em pH mais ácido? Observa aí o gráfico e tenta ver se é a resposta.
Em pH mais ácido, a hemoglobina libera mais oxigênio para as células musculares? Será que é essa? Em pH mais baixo, a hemoglobina libera mais oxigênio para as células musculares? Mais básico, né? A saturação da hemoglobina varia de acordo com o pH, mas independe da pressão de oxigênio do sangue? Acho que eu estou na frente de vocês aqui, né? Deixa eu sair de novo aqui para vocês olharem melhor o gráfico. Então, deem uma olhada aí, vejam o que vocês acham, qual alternativa que pode ser a melhor e anotem aí que depois vocês vão deixar no comentário para eu ver se vocês acertaram antes da aula, tá? Vamos continuando então. Aqui, antes de começar a falar sobre o sistema respiratório por si só, eu queria dar uma contextualizada no momento que a gente está vivendo agora, né? Então, vocês conseguem ver que isso são 2 pulmões, né? Esses 2 pulmões são de uma pessoa que foi acometida pelo Covid-19, né? Pela doença Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2, né? Que é conhecido aí como novo coronavírus, né? Bom, se vocês olharem essas áreas em amarelo, são áreas onde tem inflamação e lesão do pulmão provocadas pelo Covid-19. O pulmão de uma pessoa desse jeito, a pessoa tem que ser entubada e colocada com oxigênio para conseguir oxigenar o corpo, né? A oxigenação do sangue cai, vai para 60%, 70%. Não é uma oxigenação que condiz com a pessoa conseguir ficar viva e ter bem-estar. Então, essa pessoa tem que ser suplementada de oxigênio, porque o normal é a gente ter sempre saturação de oxigênio acima de 95, né? Então, o nosso sistema respiratório é muito afetado por essa doença nova aí, né? E é o que tem feito a gente ficar em casa, que tem feito vocês ter que assistir as minhas videoaulas ao invés de assistir as aulas ao vivo, né? Então, feito esse parênteses, vamos seguir com a aula. Qual que é o caminho que o ar faz quando a gente está respirando, né? Por onde ele passa no nosso sistema respiratório? Primeiro ele entra pelo nariz, vai para as cavidades nasais, né? Nas narinas e nas cavidades nasais. Isso tudo é aqui na região da face, né? Depois ele desce pela faringe, que é aquele tubo que é compartilhado pelo nosso sistema digestório e sistema respiratório. E então, se a epiglote estiver aberta, o ar vai entrar na laringe, descer pelos brônquios e chegar até os bronquíolos, né? E dos bronquíolos ele vai para os alvéolos pulmonares. E o alvéolo pulmonar, então, é esse saquinho, parece um cachinho de uva com vasos sanguíneos, que é onde de fato vão acontecer as trocas gasosas. Então, a estrutura funcional do nosso pulmão é o alvéolo, tá? O alvéolo, o nosso pulmão tem milhões de alvéolos, cada um deles tem milhões de alvéolos, 3 milhões de alvéolos, e eles que fazem as trocas gasosas, tá? Bom, primeiro vamos falar das nossas vias respiratórias, essa região que fica na nossa face, né? A cavidade nasal, ela é capaz de perceber odores, ela tem a função de aquecer e filtrar o ar. E quem já fez exercício no frio, né, deve perceber que isso aqui fica tudo gelado, né? É ruim de respirar quando tá frio. Por quê? Essa região ela vai aquecer o ar, porque quando o ar está aquecido, as trocas gasosas entre o nosso sangue e o ar, quando ele vai para o pulmão, são mais eficientes, né? Então, ela é revestida ainda por pelos, olha lá, os pelinhos que tem aqui nas narinas, né? E as células têm cílios, e essas células ainda produzem muco. Então, se a gente respira um ar que tem poeira, tem micro-organismos, a primeira linha de defesa que o nosso corpo vai ter são essas cavidades nasais, onde essa sujeira e esses micro-organismos vão ficar grudados nesse muco e nesses pelos que tem ali. E quando esse epitélio interno da nossa cavidade nasal, ele está com os cílios constantemente se movendo com a intenção de expulsar o muco que está lá dentro para fora, né? Que é o que acaba saindo quando você assou o nariz, né? Então esse muco está cheio de micro-organismos e tal.
Mas pode acontecer também de você acabar engolindo esse muco, né? E aí quando você engole esse muco, ele vai para o seu estômago. E se vocês lembram da aula passada do sistema digestório, vou deixar o link na descrição para quem não assistiu. A primeira coisa que vai acontecer quando esse muco cair no ácido do nosso estômago, como o pH do nosso estômago é muito alto, né? É muito baixo, é 2, é muito ácido, ele vai matar esses micro-organismos, né? Então essa é a função também do nosso estômago para nos proteger de possíveis patógenos que podem entrar pelo ar. Existem patógenos que rompem essas barreiras, né? Vários vírus, bactérias acabam rompendo essas barreiras, mas graças a ela muitos outros não conseguem entrar, tá? E outra coisa também que é uma forma de defesa que a cavidade nasal acaba provocando é o espirro. Então a gente tem células nervosas nessa região que, quando estimuladas por poeira ou algum tipo de sujeira, estimulam a gente a um reflexo que é o espirro, cuja intenção é jogar esse patógeno que pode estar ali para fora, né? Então, não sei se tinha dado para vocês lerem, se não deu, mudei aqui de posição, só para vocês terminarem de ver o slide, tá? Seguindo adiante, próxima parte do nosso sistema digestório que o ar vai entrar, depois de passar pelas cavidades nasais, é a faringe. A faringe é um tubo comum ao sistema digestório e respiratório. Tanto a comida quanto o ar passam por aqui. Mas a gente tem epiglote. Quando a gente engole, a epiglote fecha e a comida é direcionada para o esôfago. Quando a gente respira, a epiglote está aberta e o ar é direcionado para a traqueia. Tá? Depois da faringe, a gente chega na laringe. A laringe é protegida por cartilagem, né? Essa região do nosso pescoço que tem uma cartilagem bastante proeminente, e é onde estão as pregas vocais, né? É responsável por a gente ser capaz de emitir som, de falar, né? E a gente consegue modular esse som. Então, se a gente faz uma força que estica essas cordas vocais, a nossa voz fica aguda, né? Fica num tom mais alto. Se a gente deixa essas cordas vocais mais relaxadas, a nossa voz fica num tom mais baixo, num tom mais grave, né? Se a pessoa tem cordas vocais mais finas, ela vai ter uma voz mais aguda em comparação com a pessoa que tem cordas vocais mais grossas, que vai ter uma voz mais grave, né? E isso também é responsável pela mudança de voz que provavelmente alguns de vocês já passaram, né? Então, aquela época que o menino fica falando fino e depois engrossa a voz e fica mudando de tom o tempo inteiro, às vezes parece uma menina falando, às vezes parece um homem, né? A responsabilidade disso é o amadurecimento e engrossamento das cordas vocais, além da formação do pomo de Adão, né? Que é a caixa de ressonância aqui que homens adultos costumam ter, e é uma das coisas que faz com que a voz do homem seja mais grave que a da mulher em média, né? Aqui só para vocês terem uma noção de mais ou menos como essas cordas vocais, essas pregas vocais funcionando, né? Então elas abrem e fecham, esticam e afrouxam, engrossam e afinam, e isso vai permitindo que a gente vá construindo os sons e formando a nossa vocalização, tá? O próximo passo para onde o ar vai é para a traqueia. A traqueia é um tubo sustentado por anéis cartilaginosos. Esses anéis impedem que esse tubo colabe e não deixe o ar passar, né? Então ele garante que sempre tenha uma luz nesse tubo, onde o ar consegue passar, entrar e sair livremente. Porque não sei se já aconteceu de vocês taparem a pontinha de um canudo e puxar na outra extremidade, que as paredes se fecham. A partir dali o ar não passa mais, né? Imagina se esse órgão tem a função de levar o ar para que o sangue de um ser vivo se oxigene. Isso não pode acontecer, senão esse ser vivo vai morrer, né? E além disso, essa traqueia, ela desce pela caixa torácica, onde ela se bifurca, né? E vai se bifurcando, formando os brônquios, tá? Então, o próximo local por onde o ar vai chegar é nos brônquios. Os brônquios também são sustentados por anéis cartilaginosos e passam por uma série de bifurcação e vão formando os bronquíolos.
bronquíolos, então tem o brônquio primário, bronquíolos secundários, bronquíolos terciários, e até chegar nos bronquíolos, brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário, até chegar nos bronquíolos. Aí o próximo passo são os alvéolos. Os alvéolos são sacos bem pequenos que ficam na região final dos bronquíolos e é onde de fato acontecem as trocas gasosas. Olha lá, parecem caixinhos de uva, mas são ocos, né? E vários capilares sanguíneos. Então, olha lá, se a gente vai indo pelos bronquíolos, né, até chegar nos alvéolos. Olha lá, mais de 300 milhões de alvéolos. Então, olha lá, os pulmões ocupam quase toda a caixa torácica, são revestidos pelas pleuras, que é uma membrana dupla. Imagina que é como se fosse um filme plástico que reveste todo o pulmão e é uma camada dupla, tá? São duas membranas, são duas pleuras. Cada pulmão tem aproximadamente 350 milhões de alvéolos e isso faz com que tenha uma grande área de contato de trocas gasosas. Para vocês terem uma ideia, se a gente esticar essas dobras todas que o pulmão tem, em média a gente chega a 100 metros quadrados de superfície de contato entre o ar e o sangue. Imagina se, só para vocês terem uma ideia, em média a gente tem 70 metros quadrados de pele, né? Então tem mais superfície de contato com o ambiente dentro do nosso pulmão do que recobrindo o nosso corpo, né? Por fora aí na pele. As trocas gasosas com o sangue acontecem nos alvéolos e esses alvéolos são compostos por células pavimentares que são envolvidas por uma rede de capilares. Tá? Bom, a gente tem que dar um jeito do ar entrar dentro do nosso pulmão e dele sair de dentro do nosso pulmão. E vocês já devem ter percebido que quem faz isso, né, o que faz isso são os músculos. Um dos principais músculos que a gente tem aí, que são responsáveis pela nossa capacidade de inflar nossos pulmões, é o diafragma. Então, o diafragma ele separa a caixa torácica da cavidade abdominal e ele é uma sinapomorfia de mamíferos. Voltando lá, então, lá no conteúdo de zoologia, se vocês forem olhar a nossa aula de vertebrados, posso deixar o link aqui na descrição também, vocês vão ver que mamíferos têm algumas sinapomorfias, como por exemplo a presença de pelo, de glândulas mamárias, né? São glândulas sudoríparas, são sinapomorfias, ou seja, são características novas e exclusivas de mamíferos que estão presentes aí no grupo. O diafragma é mais uma dessas sinapomorfias, tá? E ele tem a capacidade de, quando a gente contrai ele se abaixa e faz com que a caixa torácica aumente. Então, se vocês olharem aqui na animação, lá, o diafragma se abaixa e a caixa torácica aumenta, né? E ele faz também com que, na hora que você abaixa esse diafragma, você comprima os órgãos abdominais, né? Fazendo com que o abdômen se expanda, tá? Então, olhando aqui essas animações, ó. Além do diafragma, existe outro grupo de músculos, são os músculos intercostais. Os músculos intercostais, eles ficam entre as costelas, tá? E eles também são responsáveis pela nossa capacidade de encher o nosso pulmão, né? De expandir a nossa caixa torácica. Quando a gente os contrai, a gente faz com que as costelas subam e se expandam para os lados. Isso amplifica o poder do diafragma de inflar os nossos pulmões, né? E aí isso permite que os nossos pulmões se encham de ar. Então, quando a gente contrai esses músculos do diafragma, o ar entra, né? Porque a nossa caixa torácica se expande. Quando a gente relaxa esses músculos, a nossa caixa torácica abaixa e o ar sai, beleza? Além disso, o nosso abdômen também acaba sendo importante, né? Quem já fez algum tipo de respiração na tentativa de hiperventilar e tal, sabe que é bastante importante essa capacidade de inflar o abdômen e desinflar o abdômen, porque quando a gente expande o abdômen, a gente está expandindo
a caixa torácica, ajudando, né? E se a gente contrai o abdômen, a gente joga o ar com mais força para fora também, o que acelera o movimento de inspiração e expiração aí. Então, resumindo, o que acontece quando a gente respira é isso. A caixa torácica se expande por causa dos músculos intercostais do diafragma e do abdômen, e para jogar o ar para fora, a gente relaxa esses músculos e contrai o abdômen para jogar o ar com mais força, né, mais rapidamente para fora. Certo? Enquanto você está fazendo isso, o seu sistema circulatório está trabalhando para permitir com que o oxigênio que entrou no seu sangue através dessas trocas gasosas que aconteceram no seu pulmão seja distribuído para suas células. Então aqui no ventrículo direito, ó, quando o nosso coração bate, pulsa aqui o ventrículo, o sangue sai pela artéria pulmonar, se divide nas duas artérias pulmonares, e esse sangue é venoso, tá? Apesar de estar numa artéria, ele é venoso porque ele é pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Ele vai para o pulmão, ele faz as trocas gasosas com o ar que está no pulmão e volta agora oxigenado para dentro do coração, no átrio esquerdo, certo? Do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo e do coração ele se distribui para o resto do corpo através da artéria aorta. Beleza? Então não adianta nada só encher e murchar o pulmão se não tiver sangue indo lá para ser abastecido de oxigênio. E lá no pulmão o que acontece? O sangue venoso vem, passa pelos alvéolos, joga o gás carbônico para dentro do alvéolo para o ar e pega o oxigênio do ar para dentro do sangue, certo? Então, é isso que está acontecendo lá nos nossos alvéolos. Aqui, um pouquinho mais de detalhe, nível celular, tá? Ó, as nossas hemácias passam pelos capilares, pegam o oxigênio para dentro do sangue e jogam o gás carbônico do sangue para o ar, ok? Então, além da respiração, para que a respiração aconteça, ela precisa ter um controle. A primeira coisa que a gente vai pensar quando pensa no controle da respiração, fala assim, professor, eu consigo prender meu ar, né? Nós somos capazes de prender a nossa respiração, e aí isso leva a gente a acreditar que é um movimento voluntário. Mas ainda bem que não é só voluntário, porque se fosse, já pensou, dormindo, você ia ter que estar prestando atenção para conseguir inspirar e expirar. E isso acho que não seria compatível com a nossa vida, né? Por isso que a maior parte do tempo a gente nem percebe que está respirando. E nessa parte do tempo que a gente não percebe que está respirando, ela está acontecendo como um movimento involuntário, coordenados por duas partes do nosso cérebro, o bulbo e a ponte. O bulbo controla a inspiração e expiração, e a ponte controla a frequência. E uma coisa interessante é que quando aumenta a acidez do sangue, essa frequência aumenta. Então, quanto mais a gente faz exercício, mais bicarbonato se concentra no nosso sangue, mais gás carbônico se concentra no nosso sangue, isso aumenta, indica para a ponte que a gente precisa aumentar a frequência respiratória. Quem pratica exercício já deve ter percebido, anda de bicicleta, dá uma corrida, sobe uma escada, a frequência respiratória aumenta. E essa frequência respiratória aumenta por causa da ação da ponte ao perceber que seu sangue está acidificando. E a solução para ela reduzir a acidez do sangue é aumentar a frequência da respiração, certo? Aonde que está esse bulbo e essa ponte? Bom, aqui é o nosso telencéfalo, né? Aqui o diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Está no nosso cérebro, na região do sistema nervoso central, no cérebro, certo? Como que acontece o transporte de gases pelo sangue? Então, o sangue vem vindo do nosso corpo cheio de gás carbônico, sangue venoso. Ele passa pelos alvéolos, absorve do ar o oxigênio e joga para o alvéolo o gás carbônico. O que vai acontecer nos nossos tecidos é o contrário, né? Então ele vai chegar nos nossos tecidos rico em oxigênio,
vai jogar o oxigênio para a célula vai estar cheia de gás carbônico e vai jogar o gás carbônico para o sangue levar esse gás carbônico embora. Então, uma coisa que é interessante é que o oxigênio ele é transportado pela hemoglobina. Então, a gente tem as hemácias estão cheias de hemoglobina e essa hemoglobina consegue carregar o oxigênio. Mas o gás carbônico, só uma parte dele é transportado pela hemoglobina, porque a hemoglobina não gosta tanto assim de gás carbônico, ela não tem tanta afinidade química ao gás carbônico. Ainda bem, porque se ela tivesse uma afinidade química muito grande ao gás carbônico, ela poderia fazer uma ligação que seria permanente. E isso traria problema para a gente, porque ela podia chegar lá no pulmão e não conseguir se livrar do gás carbônico para pegar o oxigênio, certo? Então, só de 15 a 23% do gás carbônico que sai dos nossos tecidos é transportado pela hemoglobina, formando a carbaminohemoglobina ou carbohemoglobina. As outras partes do gás carbônico ou são transportadas dissolvidos no plasma, só 7%, mas a maior parte mesmo é transportada como íons bicarbonato no sangue. E isso que deixa o sangue ácido quando a gente faz bastante exercício, porque aí é mais gás carbônico sendo jogado no sangue, mais íon bicarbonato, mais acidez, tá? Agora, cuidado. Se você estiver exposto a muita fumaça, por exemplo, um carro ligado num ambiente totalmente fechado, sem circulação de ar, o monóxido de carbono, que não é o CO2, é o CO só, ele tem uma capacidade de ligação muito grande com a hemoglobina. Forma a carboxihemoglobina. E uma vez o monóxido de carbono ligado à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, ele não solta mais. Ou seja, ele inutiliza aquela molécula de hemoglobina. Isso é um sinal de alerta, porque se ele inutilizar uma porcentagem muito grande das suas moléculas de hemoglobina, o seu sangue vai perder a capacidade de transportar oxigênio e sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer, tá? Então, isso é bastante perigoso. Nunca fique em um lugar fechado que tenha algum combustível sendo queimado, porque a queima dos combustíveis em ambiente não controlado é imperfeita e não produz só gás carbônico, produz também monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que não tem cheiro, não tem cor, mas é extremamente tóxico e mata, certo? Então, muito cuidado. Aquela história de acender um coisinho pequeno lá no quarto para esquentar o quarto para dormir, morre, tá? O pessoal morre porque tá frio, fica com tudo fechado, ainda põe um negócio queimando ali, aquela coisa está queimando o oxigênio, está soltando o monóxido de carbono no ar, você vai morrer. Então tem que tomar cuidado, tá? É muito perigoso. Então, voltando lá para as nossas questões, na figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. A figura... Deixa eu tirar da frente aqui, desculpa. A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. Esses cachinhos de uva aqui são os brônquios? Não, né? A figura ilustra os bronquíolos. Isso aqui são os bronquíolos? Não, também. A figura representa os alvéolos pulmonares. Ah, sim. Local onde ocorre o processo de hematose. Sim. Ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. Beleza, é essa, letra C. Certo? Próxima questão. O gráfico abaixo mostra a influência do pH na combinação do oxigênio com a hemoglobina. Em condições normais, o pH do sangue humano é 7,4, mas pode baixar durante o exercício intenso. Eu falei sobre isso durante a aula, em função da liberação do ácido lático e de gás carbônico. Com base nessas observações, assinale a afirmativa correta. Durante o exercício intenso, é maior a saturação de hemoglobina? Não, não é. A saturação de oxigênio na hemoglobina é maior no pH mais ácido? Não, também não é, mais baixa, né? Em pH mais ácido, a hemoglobina libera mais oxigênio para as células musculares? pH mais ácido, 7,2.
a hemoglobina libera mais oxigênio para as células musculares, a pressão de oxigênio é menor, ou seja, a hemoglobina liberou oxigênio. Sim, pH mais baixo, a hemoglobina libera mais fácil o oxigênio, e assim as células musculares podem ser supridas. Beleza, gente? Então são essas as questões aí, estão respondidas. Essa é a aula de sistema respiratório. Eu fiquei na frente do gráfico, desculpa, mas olha aí o gráfico para vocês de novo, dá um tempinho para vocês olharem, né? E entenderem então que é a letra C, a resposta correta, tá? Agora eu vou aumentar a minha caixa aqui para finalizar essa aula com vocês. Obrigado aí por assistirem até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aos que são fiéis aí o canal e estão sempre aqui assistindo a aula com a gente. E se você puder, por favor, se inscreva e deixe um joinha, deixe seu comentário, e assim a gente vai sabendo melhor o que está funcionando e o que não está funcionando nessas aulas, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem em casa, tchau, tchau.